Enquanto eu assistia ao sequestro do voo 375, a única coisa que eu conseguia pensar é por que nunca foi feito um filme desse caso antes? Eu falei na abertura que nunca foi feito um filme sobre esse caso antes, pode ser que tenha sido feito, se foi, eu não sei. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, é que é muito impressionante que um caso como esse tenha demorado quase 40 anos para ganhar as telas, né? Esse sequestro que vai acontecer em 1988. É curioso até porque ele lembra bastante um dos acontecimentos lá do 11 de setembro. E os Estados Unidos rapidamente fizeram um filme muito bom, por sinal, o Voo United 93 do Paul Greengrass, sobre aquele caso em si, enquanto aqui se demora muito tempo para fazer esse filme. Pode-se argumentar que é por questões técnicas, né? Porque é um filme que exige mais orçamento, esse tipo de coisa. O que esse filme tem é uma produção bastante grande, um filme que já tenta se vender também no exterior, o que faz muito sentido. Eu vou até comentar melhor sobre isso, mas porque ele vai seguir uma estética muito americanizada e muito pouco brasileira, mas eu acho que isso não chega a ser uma resposta certa de por que esse caso não ganhou um filme antes, porque você pode muito bem fazer esse filme filmando só dentro do avião, por exemplo, num filme muito menos grandioso, mas consiga relatar esse caso, ou coisa do tipo. Há várias formas de fazer filme de avião sem precisar usar computação gráfica e esse tipo de coisa. Então, para mim, isso é o mais curioso de tudo, mais impressionante, muito mais impressionante. O caso em si é muito mais impressionante do que o filme, que de forma geral eu não gosto tanto assim. Eu gosto, mas não gosto. Calma que eu já explico tudo isso melhor. Aqui o que a gente tem é um filme, eu citei o Voo United 93, não à toa, porque a ideia do Marcos Baldini aqui, um diretor que é muito conhecido pelos chamados Globofilmes e coisas do tipo, e acho que isso tem muito a ver também com as escolhas estéticas aqui, até que vão por esse caminho mais hollywoodiano, um filme que não busca tantas sombras, não busca um pensamento maior de mise-en-scène, de imagem, acaba sendo meio protocolarzão nesse sentido, né, esse tipo de coisa, mas a linha aqui do filme ela é um pouco parecida com a do Voo United 93. O Voo United 93, lá o avião que conseguiram, os passageiros conseguiram derrubar, que era para ir em direção ao Pentágono no 11 de setembro e tal. Lá o Paul Greengrass ele tá muito menos interessado em construir aqueles personagens, ele tá muito mais interessado em construir um thriller frenético, curto até, bem direto, que vai mexer diretamente com as emoções do público e fazer o público torcer por aquilo, então jogar a gente dentro da ação muito menos do que aquela linha mais tradicional de construir personagens e coisas do tipo. O Marcos Baldini ele até tenta ir nesse sentido, e é para mim quando o filme funciona. Quando o sequestro do voo 375 se permite a ser um thriller de sobrevivência ou enfim, usando esse caso real e deixando a gente sempre agoniado com o que vem a seguir, um cara com uma arma sequestrando um voo e querendo jogar ele em Brasília para matar o Sarney, esse tipo de coisa. Quando o filme faz isso, eu acho que ele funciona bem, eu acho que é justamente quando ele funciona. Então tem um lance de uma manobra com um avião, ou de um caça que está sempre ali perto e qualquer passo errado ele vai bombardear o avião e o piloto tenso tentando controlar a situação. Então nesse sentido, quando o filme vai mais como um filme de gênero mesmo, ele consegue funcionar muito melhor. O problema para mim é que o sequestro do voo 375 ele não se permite ser apenas isso. Ele é um filme que vai ter muitas interrupções, vai se desviar muita a atenção porque ele vai querer ser muito mais coisa. Então ele não... Para começar, ele vai abrir com uma espécie, uma coisa quase documental, só para situar o público, e aí vai mais uma vez na linha de que eles estão tentando vender esse filme, não só no Brasil, pra gente que conhece a história, porque o público brasileiro, de forma geral, pelo menos, sabe o que aconteceu no governo Sarney, como que estava a economia, em que momento foi o governo Sarney. Então, não precisava de toda aquela construção inicial com um voice-over, que a gente nem sabe quem que está narrando tudo aquilo, que vai desde o final da ditadura militar até o período que acontece o sequestro do voo e todo como que estava a população. Não precisa de nada daquilo para
o público brasileiro, mas como a ideia é vender para o público americano, tem essa coisa inicial que para mim definitivamente não funciona, assim como os tradicionais letreiros no final, os textos finais, que também vão bastante nessa linha e eu não gosto muito. Mas para além disso, para além do começo e do final, o filme ele ainda assim vai tomar muitos desvios. Claro, o foco vai ser no piloto e no sequestrador, vão ser os dois que a gente vai estar vendo ali suando o tempo todo, digamos assim, né? Porque é esse filme que tenta fazer o público suar justamente por a gente não saber no que vai dar aquilo, justamente por ser um caso que deveria ser muito famoso, mas é muito pouco conhecido no imaginário popular. Só que o filme ele não fica só nisso. Para começar, que antes mesmo do voo ganhar os céus, ele tenta criar uma construção inicial, tanto desse piloto quanto do sequestrador, para a gente entender as motivações dele. Eu não tenho problema com o desenvolvimento de um arco narrativo, com personagens que tentam ser mais complexos, esse tipo de coisa. Mas o filme ele nunca consegue fazer isso direito. Ele até tenta, mas ele nunca consegue fazer isso direito. Então fica mais soando como um protocolo de, olha, a gente precisa entender esses personagens, porque só assim o filme vai funcionar. Só que é tudo muito reduzido a umas pequenas frases, uma coisa tipo assim, ligar para a mãe falar, a gente está sofrendo, a gente só está comendo arroz por uma semana. Pronto, isso é o suficiente para a gente entender aquele personagem. Ou o piloto falando, tô 2 meses sem trabalhar, preciso voltar a trabalhar. Então sempre que o filme ele sai do filme de gênero e ele tenta construir uma ideia política, uma ideia social, acaba sendo tudo muito reduzido. Acaba tudo virando uma espécie de caricatura de frases de efeito, e isso acaba resultando até nos personagens, não tanto no piloto, que para mim é o que sustenta melhor o personagem, mas a gente vai ter o sequestrador, que é simplesmente o cara desesperado de olhos arregalados que a gente já viu tantas vezes. A gente vai ter a principal aeromoça, que é a mais preocupada, que quer fazer o bem acima de tudo. A gente vai ter a mulher que pelo rádio vai ser aquela com senso de justiça. A gente vai ter o general em Brasília, ou mesmo no lugar ali de comunicação de voo, que vão ser as caricaturas dos generais, filhas da puta, e por aí vai, ou mesmo o ministro que está lá em Brasília. Então o filme ele sempre vai desviar o foco para muitas coisas e não consegue desenvolver e nem tenta muito desenvolver nada disso que está no entorno. Então aí que tá o grande problema. O Marcos Baldini ele quer fazer um filme de gênero, quando ele tenta fazer um filme de gênero, ele até consegue fazer um filme de gênero, só que ele não consegue ficar preso apenas ao filme de gênero. Ele não resiste à tentação de ir nos clichês, de tentar falar sobre um filme, sobre se transformar em um filme politicamente relevante, ou com contornos dramáticos para os personagens. Só que tudo isso é tão reduzido, tudo isso é tão jogado em meio a esse thriller em si, que acaba sendo muito mais desvios, muito mais uma falta de foco do que algo que realmente vai funcionar. Então para mim foi um pouco frustrante o Sequestro do Voo 375 justamente por isso. Acho que ele funciona muito bem em muitos momentos, só que ele nunca consegue se sustentar por aquilo que ele tem de melhor. Ele sempre tem que desviar para os principais clichês que a gente tem, que mais uma vez vai muito na linha do cinema hollywoodiano. Então é um filme que ele parece que mais tentando agradar o público dos Estados Unidos e o público de fora do que fazer um filme realmente brasileiro ou fazer um filme realmente de gênero. Então por hoje é isso, filme que vai entrar no cinema agora semana que vem, se eu não me engano, e depois deve entrar no Star Plus, é uma coprodução Star Plus e tudo mais, um filme até com um orçamento bem grande aqui, e que eu acho que realmente pode agradar muita gente, justamente por ser esse filme mais padrão, esse filme mais confortável que a gente já está acostumado a assistir tantas e tantas vezes. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.